Bom, a minha intenção era gravar o vídeo no meio do caminho, mostrando a rua e tudo mais. Mas eu falei, eu vou gravar logo agora, no processo, porque já vai ser um vídeo que vai ser uma eternidade. Então eu vou gravando ele agora, enquanto meu celular tá carregando também, pra adiantar o processo aqui. Gente, como vocês sabem, eu demorei uma eternidade pra poder gravar esse vídeo. E o motivo é porque eu ficava com medo de esquecer alguma coisa, esquecer algum detalhe. Eu parei pra refletir que isso vai acontecer, querendo ou não. Não é um vlog semanal, eu tô gravando um vídeo pra falar do que passou há um ano atrás. Estamos em dezembro de 2025, eu cheguei em dezembro de 2024, no dia 7, pra ser mais exata. Vão ter muitas coisas que vão ficar pra trás e não vão fazer parte do contexto do canal do vídeo. Se eu for ficar esperando lembrar de tudo pra anotar tudo pra trazer tudo, não manda uns detalhes tintim por tintim aqui pra vocês, não vai ter vídeo, vai ser um vídeo por ano. Então eu decidi adiantar. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Se você chegou de paraquedas e você não me conhece, eu sou a Fris, estou fazendo o intercâmbio de au pair aqui na França e estou compartilhando aqui com as meninas as minhas experiências minhas, de histórias que eu escuto, dando dica. Meu conteúdo não é conteúdo de mentoria, já deixo bem claro. Eu fico aberta assim a tirar dúvida e tudo mais aqui nos comentários. Já tiveram gente que me procuraram no Instagram, já teve gente que me procurou no TikTok para poder me mandar mensagem, para poder tirar dúvidas e tudo mais. Só que, gente, eu não tenho tempo, o meu conteúdo ele não é de mentoria e eu também não vou me responsabilizar e ficar passando informações para as pessoas, e aí de certa forma essa informação tá errada e quem vai se prejudicar depois, entre aspas, serei eu. Então eu não quero arrumar essa responsabilidade para mim, tá? O foco principal aqui é compartilhar minha experiência. E lembrando também que nem tudo que eu falo é verdade absoluta, isso sou eu com os meus pensamentos, com a minha personalidade, com a minha criação, a minha forma de ver e de pensar, e não é porque eu fiz tal coisa que vocês têm que fazer. Vocês veem os meus vídeos com a mente mais aberta das possibilidades, das coisas que podem acontecer, mas não é pra desmotivar vocês, não é pra tomar decisão no lugar de vocês, ou pra vocês fazerem exatamente o que foi que eu fiz. Só pra vocês acompanharem, mesmo de fato, mas quem vai decidir a vida de vocês e a trajetória de vocês são vocês mesmos, ou mesmos. Não cabe isso a mim. Gente, no último vídeo, eu acho que esse daqui, eu falei pra vocês ali um pouco antes do meu embarque. Então, quando chegou perto ali do dia do embarque e no dia do embarque, a gente não conversou muito, não tivemos muito contato nem no grupo nem no privado. Eu achei isso um pouco estranho, ela ficava me mandando mensagem às vezes no grupo, às vezes ela me mandava no privado, mas enfim, faz parte. Eu sei que ela foi me mandar mensagem no dia que eu tava embarcando mesmo, pedindo pra eu mandar foto minha no aeroporto pra ela mostrar pras crianças, eu mandei. Uma outra questão, vou explicar pra vocês como que eu vou dividir esse vídeo. Eu fiquei pensando muito nisso, eu já gravei esse vídeo antes, mas ele ficou muito bagunçado, eu falei, não, vou ter que refazer. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês a minha primeira experiência ali chegando, a minha primeira visão, né, assim que eu cheguei. Depois eu vou explicar a minha relação com os pais, a minha relação com as crianças, o meu ponto de vista, né, o que eu achei ali, o primeiro contato. E depois disso eu vou falar pra vocês um pouco das coisas que foram acontecendo. Então esse vídeo vai se tratar mais ou menos ali de dezembro e janeiro, um pouco de fevereiro talvez. Vou contar também pra vocês um pouco do perrengue que eu passei chegando na França. Bom, gente, eu sei que foi muito tranquilo, como vocês sabem, o meu voo, ele era um voo que ele ia sair de Campinas, São Paulo, e que eu iria descer, parar em Orly, Paris. Paris tem 2 aeroportos, o meu aeroporto de Orly. Como vocês viram no vídeo anterior que eu conto o meu processo de au pair, esse vídeo ela não queria que eu viesse de ônibus, mas no final das contas nós decidimos que eu iria vir sim de ônibus, que seria mais confortável pra mim, mesmo não sendo dentro dos horários que eles queriam, porque eles tinham um compromisso no horário que eu chegasse. Eu sei que eu cheguei no aeroporto, foi uma viagem muito tranquila. O primeiro perrengue que eu passei foi que o seguinte, aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi sair de dentro do aeroporto e ir pra parte de estacionamento pra ver de onde ia sair meu ônibus. E eu fiz isso justamente com a intenção de já me familiarizar um pouco com o aeroporto e saber a distância, a trajetória que eu ia poder fazer. Eu sei que eu saí, eu voltei pra dentro do aeroporto porque tava fazendo muito frio. Eu lembro que quando eu cheguei tava fazendo 2 graus. O bom é que assim que eu cheguei no aeroporto de Orly, o meu sinal ele já estava funcionando. Eu venho com a companhia que se chama Prixtel, ou Pristel, não sei como que se pronuncia. Então eu saí do avião, eu liguei, tirei o modo avião e a internet do meu celular já estava funcionando tudo direitinho. Então eu consegui entrar em contato com a minha família do Brasil e também com eles, falando, olha, já cheguei, já tô no aeroporto e tudo mais. Fiquei dentro do aeroporto esperando dar o horário do meu ônibus sair. Quando ficou faltando mais ou menos uns 30 minutos do meu ônibus sair, eu já estava lá na parte de estacionamento. Eu vi vários ônibus, mas nenhum era o ônibus da Flixbus.
E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Eu mandei mensagem pra menina onde eu comprei minha passagem, tanto aérea quanto a passagem de ônibus. Como eu já falei no outro vídeo, saiu bem mais em conta. Eu vou deixar todos os links e as informações aqui embaixo pra vocês. Pra fazer a cotação com ela, tem menina que consegue fazer parcelado no boleto. Tem várias possibilidades e no tempo que eu tava pesquisando com ela foi que saiu mais barato mesmo. Enfim. Eu mandei mensagem pra ela, eu não lembro muito bem o que foi que aconteceu, mas ela falou que era um ônibus que ia ser verde, que tava escrito Flixbus, e o tempo foi passando e nada desse ônibus chegar. Eu sei que tinha um ônibus desse lá, realmente me serviu como parâmetro pra eu saber que ônibus que seria. Esse é a segunda, gente, a Flixbus pra mim, olha, juro por Deus, depois eu vou contar outro perrengue que eu passei, e só pela misericórdia. E aí eu perguntei pra esse motorista se era o meu ônibus, ele falou que não era o meu ônibus e que eu tinha que esperar, que ele iria chegar. E eu fiquei lá esperando, chegava o ônibus, ia ônibus, mas nenhum era da Flixbus. Eu sei que faltaram 5 minutos pra meu ônibus sair, tinha só um ônibus lá, todo cinza, que não tinha placa, não tinha nada. E eu cheguei pro motorista e falei, moço, eu tô esperando esse ônibus e meu ônibus não chega. Ele falou assim, é esse daqui. Deixa a mala aí, já sobe que ele viu o QR Code da minha passagem. Só tinha um lugar, eu sentei lá. Inclusive, sentei do lado de um menino marroquino muito simpático. Gente, eu não vou lembrar muito bem, mas pelo que eu me recordo, assim, de memória remota, eles não ficaram entrando em contato comigo, não ficaram mandando mensagem. Eu lembro que eles me mandaram mensagem quando eu cheguei no aeroporto, a gente conversou ali por cima. E foi isso. Depois eu falei que eu peguei um ônibus e, tipo assim, não ficaram mandando mensagem. Também não tinha muita coisa o que ficar conversando, mas eu sei que a gente não ficou conversando muito. Todo o tempo era um contato bem, assim, frio, vamos dizer assim. Eu não me incomodei tanto porque me falaram que eles são assim mesmo, que eles são mais frios, né? Mas depois, ao passar do tempo, eu vi a experiência de outras meninas dando match, a forma que a família conversava com elas. E, tipo, sempre usava emoji, sempre era uma escrita muito mais leve, mais familiar, sabe? A pessoa te puxando, te trazendo mais pro íntimo dela, assim, vamos dizer assim. Com brincadeira, risadinha, e a minha sempre foi muito séria, sempre sem emoji, sempre com ponto e tudo, tipo, bem séria mesmo. Eu fui chegar na minha cidade, era 9 horas da noite, eu mandei mensagem pra eles falando, gente, já cheguei, tô aqui, eles não me responderam, eles demoraram mais ou menos uns 20, 30 minutos pra me responder, e falaram assim, a gente tá saindo pra ir poder te buscar. Tá bom, eu fiquei esperando, tava um frio, gente, um frio. Fiquei esperando eles estavam nessa tal dessa festa, confraternização, jantar, sei lá que diacho que era aquilo. Sei que eles me pegaram, me cumprimentaram, oi, tudo bem, mas tipo, assim por cima, sem beijinho, sem abraço, sem nada. Cheguei, entrei no carro, eles conversaram meio que por cima comigo, mas não puxaram muito assunto. Depois disso, a gente chegou na casa, eles me ajudaram a colocar as malas lá, mas também não teve muita conversa, muita falação. E logo em seguida eles saíram, eles não ficaram comigo. Perguntaram nada, perguntaram coisas básicas, como que foi o voo. Ela me agradeceu por ter feito o rolê do chip e saíram. Me deixaram na casa, saíram, não deixaram comida pra mim. Eu fiquei assim, gente, imagine, você vai receber uma pessoa de outro lugar na sua casa. Essa pessoa pegou um voo 12 horas, mais o tempo de aeroporto, mas eu acho que eu fiquei por volta de mais de 24, 48 horas fora de casa, sem comer uma comida de verdade, sem tomar banho. Só me mostraram onde que era o meu quarto, aí o banheiro. Eu tô gravando esse vídeo e já tô ficando aqui com uma sensação de que ele vai ficar longo. Então talvez, quando bater 20 minutos, eu pare ele. Vou regravando depois. Mas enfim, a babá que tava lá é uma babá que, pelo que eu entendi, ela é africana, o nome dela é Mariem. Ela veio pra cá com visto de estudante e ela faz babysitting pra eles direto. Só que, pelo que eu sei, depois de um tempo já na casa conversando com ela, eles ofereceram pra ela o au pair, só que o visto de estudante você não pode trabalhar mais do que 20 horas semanais, e foi por isso que ela não aceitou. Mas ela é fiel a eles, sempre é ela que trabalha com eles. Uma coisa que aconteceu assim que eu cheguei foi que eles criaram um novo grupo no WhatsApp, eu não sei porquê, mas eles criaram um novo grupo no WhatsApp, e a única diferença é que um tinha a minha mentora, e o outro grupo, eles que criaram, então eles não adicionaram ela. Ela me mandou mensagem falando assim, que eu poderia descer pra tomar café a hora que eu quisesse. Eu sei que eu acordei, na hora que eu desci pra tomar café, eles acordam extremamente cedo. Eles acordam mais ou menos 6, 7 horas da manhã. Porque às vezes o bebê acorda 5, 6 horas da manhã, a mãe acorda pra poder se ocupar dele. Eu acordei e desci pra tomar café. Comi, voltei pro quarto. O próximo contato foi no horário do almoço. Ela falou que ela tinha preparado o almoço.
que a gente iria almoçar e que depois de tarde nós iríamos no mercado. Não tava com tanta fome. Uma outra coisa que eu achei muito estranho e que isso acontece em muitas culturas aqui, muitas famílias aqui na França, é que eles que servem você. Não são todas as famílias que são assim, mas eu já vi algumas meninas relatando isso, eu achei super estranho. Eu achei isso, no Brasil pra gente é uma falta de respeito, né? A não ser que você vai no restaurante que ele já é prato feito, a gente tá acostumada muito com self-service, então você vai ali na panela, você serve a quantidade que você quer. Eu desci, eu não tava com tanta fome, porque meio-dia eles já estão com fome. Eu tinha acordado umas 10, 11 horas, então meio-dia não tava com tanta fome assim. Que na hora que eu desci pra almoçar, o pai não tava na casa, ela tinha colocado o prato pra mim. E o que acontece? Ela não cozinha com sal, ela não lavou arroz, por exemplo, pra fazer o arroz, ela não usa tempero, não usa alho, cebola, nada. É realmente no cru mesmo, assim. Algumas coisas elas colocam uns temperinhos, mas não é igual a gente, que coloca um tempero pra sentir o gosto do tempero, sabe? Curry, pimenta do reino, essas coisas assim. Eles colocam, mas de forma bem sutil. Eu sei que eu não comi tudo. Confesso que eu não gostei um pouco da comida, mas é porque realmente não tava com tanta fome assim. Isso eu sei que o pai tinha colocado as coisas dele, ele entrou na cozinha, e aí ele viu o prato, ele falou assim, de quem que é esse prato de comida? E gente, não ficou muita coisa, ficou tipo assim, menos do que uma colher de arroz, uns 3 pedacinhos de frango assim no prato. Ele falou, de quem que é esse prato? Aí ela falou, era meu? Assim, ela não vai comer tudo? Aí a mãe falou, não, ela falou que ela não tá com muita fome, porque ela tomou café da manhã tarde. Ele ficou olhando com uma cara de espantado assim. E esse homem simplesmente virou pra mim e falou assim, eu posso terminar de comer seu prato? Eu fiquei pasma, eu não sabia o que falar. Eu fiquei em choque, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, pode? Gente, o quê? Bom, como vocês viram no outro vídeo, eu expliquei pra vocês que eles iriam me dar uma quantia pra poder fazer minha compra no mês. Período, gente, o que eu imaginava? Que eu iria realmente cozinhar minha própria comida, comer minha própria comida, mas que eu iria fazer minhas refeições com eles. E não, eu não fazia minhas refeições com eles. Isso foi uma coisa que me foi um choque, que eu fiquei muito chateada no começo. Mas é algo que eu também tenho que explicar pra vocês, que tipo assim, no começo eu fiquei muito chateada porque eu me sentia humilhada. Essa é a realidade. Tava na mesa, eu dava comida pro bebê, enquanto eles comiam, e às vezes eu tava com fome, então é uma situação muito chata você ver as outras pessoas comerem na sua frente e você não poder comer junto. Mas hoje, eu dou graças a Deus por ter sido assim. Mas aí, enfim, eu estou falando dessa questão da comida porque eu cheguei no dia 7, e no dia 8 foi quando aconteceu essa situação. No dia 8 mesmo, ela já fez a minha transferência de 100 euros e nós fomos no mercado, como ela havia dito, né? Ali eu já tomei um choque, pra mim já foi um baque. Eu tive que comprar até Tupperware, porque senão eu não ia ter onde colocar minha comida, basicamente. No primeiro dia, a compra que eu fiz por uma semana deu 60 euros. Eu falei, não vai dar, 60 euros não. Eu sei que nesse mesmo dia, gente, ela tinha me mandado uma mensagem falando como que ia ser mais ou menos a organização nossa em relação às crianças, a rotina e tudo mais. Então, agora já vou começar a falar um pouco mais pra vocês como que era a minha rotina na casa. Como que eu estava me sentindo nesse período e qual foi a minha relação com os membros da família ali, né? Em relação à rotina, eu já confesso pra vocês que ali no começo eu já estava me sentindo bem chateada nos primeiros meses, porque eu vi que ela não precisava de um au pair. Eu não levava as crianças pra escola, eu não buscava as crianças da escola, eu não ficava com as crianças. Ela saía pra buscar as crianças na escola, eu já começava a trabalhar, tirava a roupa da máquina, colocava a roupa no varal, tirava a roupa do varal, dobrava, colocava no quarto, colocava a mesa. E era o tempo dela chegar com as crianças. Eu já pegava as crianças, subia, dava banho, descia, jantava. O pai chegava, ajudava ela a fazer as crianças dormir. Eu descia, terminava de arrumar a cozinha. Então, a maior parte do tempo que eu fazia as coisas, se não 99% do tempo, era eu limpando as coisas. O único momento que eu ficava com as crianças era entre o período que ela chegava da escola, que às vezes, por eles não dormirem muito cedo, ela não fazia as coisas muito cedo, ela falava pra eu brincar com as crianças no jardim. Gente, era inverno, tava com frio. Eu não trouxe roupa suficiente necessária, passava muito frio, muito frio, muito frio. E ela queria, porque ela falava que era importante, as crianças tinham que estar do lado de fora pegando ar puro, elas tinham que era natureza e elas tinham que estar do lado de fora. Não tinha porque as crianças ficar dentro de casa. Mesmo se fosse pra fazer uma atividade tipo colorir, quebra-cabeça, essas coisas. Quis fazer uma pausa pra mostrar um pouco aqui as casas pra vocês. Olha que bonitinhas essas casinhas que tem aqui. Nem todas são assim, tem muitas que são mais modernizadas, vamos dizer assim.
Mas eles gostam muito de manter essa estrutura assim, sabe? Meio castelinho. Eu acho muito fofo. Tem umas casas aqui que, gente, parece casa de filme, sabe? Game of Thrones. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre as minhas primeiras impressões em relação às crianças. Eu amo criança, sou apaixonada por criança, mas eu fiquei, assim, chocada com as crianças da casa. Eu já imaginava que ia ter bastante barulho, eu já imaginava que ia ter bastante briguinha, porque eles são muito pequenos. Eu tô falando em relação à falta de educação. E a Riele é assim, queridos. A forma que as crianças tratam os pais aqui e o comportamento das crianças. Principalmente o menino de 4 anos. Ele foi o que mais me assustou. A menina de 7 anos, tranquila. E a escola eu acho que é muito puxada. Então na maioria das vezes que a gente tinha contato era depois da aula. Ela sempre estava bem cansada. Mas super tranquila, muito de boa, fácil de lidar. Lembrando que agora ela tem 7 anos, né? Mas quando eu cheguei ela tinha 6. Ela tinha acabado de fazer 6. Gentil, doce, educada. Com ela realmente sem problema nenhum. Nina, que é a menina de 3 anos. Gente, eu fiquei assim, passada. A menina, tudo pra ela era bater. Tudo pra ela era morder. Ela e o menino de 4 anos foram os mais resistentes pra mim no começo. Mas eu vou falar do menino de 4 anos por último. Porque essa menina de 3 anos, muito complicada. A menina muito mal criada. Tudo pra ela é bater. Ela só sabia falar não, não e não. Então tudo que eu tentava fazer com ela era um sacrifício. Era uma luta, porque ela não queria fazer nada comigo. Era colocar pijama, era dormir, era dar banho. Tudo que eu tentava fazer com essa menina, eu não conseguia fazer. Ela foi muito resistente comigo no começo. O bebê era o bebê. Ele é um bebê, não tinha muito o que falar. No começo ele me estranhava bastante. Ele era muito grudado com a mãe. Então demorou um tempo pra se adaptar. Uma coisa que eu já também dou de conselho pra vocês. Eu não forcei nenhum tipo de contato com as crianças. A mãe, às vezes a gente tinha alguns desentendimentos que ela falava que eu tinha que pegar sim ele pelos braços pra poder fazer as coisas. E eu cheguei a falar pra ela, nesses 3 meses aí, eu cheguei a falar pra ela que eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou forçar os seus filhos a fazer as coisas comigo. Eles têm que fazer porque eles querem fazer, se eles querem ficar comigo. Eu não vou obrigar, não vou pegar eles pelo braço e enfiar eles dentro da banheira, que era o que ela queria numa treta que a gente teve. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que o hábito com as crianças vai acontecer. Eles vão se acostumar a você, eles vão se aproximar a você, mas isso vai demorar. Comigo foi por volta de 3 meses. E a minha tática pra aproximação com as crianças foi brincar. Então, sempre que eu podia, que eu tinha tempo, eu tentava me aproximar deles com algum tipo de atividade, fazer junto. Então, esse tempo que a gente ficava no quintal, eu tentava brincar com eles de pega-pega, mas não existia muito contato físico. O contato físico ele foi a começar depois de uns 4, 5 meses, que a gente começou a brincar de cosquinha. Na hora de ler, eles vinham no meu colo, mas era bem superficial. Hoje em dia, eles pulam em cima de mim, ficam no meu pescoço, não me desgruda. O bebê, ele me vê, ele já abre os braços pra ir pra cima de mim. Mas no começo foi bem difícil. O bebê foi bem tranquilo, eu estranhei algumas coisas no começo, por exemplo. A mãe, ela estranhou que às vezes ela pediu pra eu fazer o bebê dormir e ela falava que era muito rápido. Então teve um dia que ela perguntou, como que você fazia dormir? Gente, eu faço ele dormir no colo, deitado e coloco dentro do berço. A gente tá acostumado dessa forma. Essa mulher só faltou me estrangular. Ela simplesmente pega ele, coloca dentro do berço e deixa o moleque lá e ele dorme literalmente sozinho, tipo. Por isso que toda vez que ela ia fazer o bebê dormir, era um escândalo pra esse moleque dormir. Porque ela pegava, dava um beijinho nele e falava, tchau, amorzinha, boa noite, eu te amo. E tacava o moleque no berço, fechava a porta e foi. Gente, eu tô falando de forma muito resumida, passamos por cima de muita coisa que aconteceu pra soltar esse videolog. E agora falando sobre a menina de 4 anos. O menino de 4 anos... Lembra que eu falei no outro vídeo pra vocês? Que eu falei, nossa, ele parecia ser o mais simpático, o mais engraçado. Gente, que menino. Um anjo, um anjinho, pra não falar outra coisa. Esse menino, no começo, foi terrível comigo. Ele me batia, ele tentou me cortar com uma faca, ele cuspia na minha cara. Era um menino que, assim, até hoje, ele é o mais mal educado. Ele fala palavrão, eu tô postada aqui agora. Eles nunca falaram palavrão e agora ele começou a falar palavrão. Ele xinga a mãe horrores. As coisas que esse menino fala pra essa mãe, eu fico assim, ó, chocada. Eu fico olhando, eu fico sem reação. Então, uma das coisas que mais me marcou também desde o começo foi que o menino era desse jeito porque as crianças aqui não têm punição. Uma outra coisa que eu estranhei bastante é que ela não tinha me dito, mas eles são antitelas. Mas é antitelas de um nível de, tipo, não ter televisão na casa. Ela não me suportava me olhar e me ver com o telefone.
E olha que eu não sou de ficar com o telefone no horário de trabalho, coisa que nós tivemos problemas futuramente também, mas eu conto depois. As crianças não têm acesso nenhum, mas nenhum. Pra vocês terem ideia, eu tenho um relógio digital. E nem no meu relógio ela gostava que as crianças chegassem perto pra poder tocar. Era um extremismo enorme. Eu tô falando isso porque o menino, ele fazia essas coisas e ela não chamava a atenção dele. Ela simplesmente não falava nada. Eu lembro que teve uma vez, foi logo no começo, eles chegaram da escola e eu tava de meia, tava sem sapato. E ela me falou pra ajudar a ir na garagem e tirar as crianças dentro da bicicleta. Ela tem uma bicicleta que tem tipo um carrinho na frente, porque ela carrega as crianças da escola. E ela me pediu pra ir ajudar ela. Eu sei que sem querer ele pisou no meu pé. E eu falei, ai, meu pé. Ele riu e ele começou a pisotear o meu pé. Ele tem até hoje muitas brincadeiras que são maldosas, que ele faz pra poder machucar. Eu lembro que teve uma vez, enquanto a mãe tava preparando a janta, eu tava com a menina na sala. Com as duas meninas, o bebê tava com a mãe e o menino tava no andar de cima. E a menina tava deitada de barriga pra baixo, brincando com não sei o que comigo. Esse menino, ele simplesmente desceu as escadas. Ele foi correndo das escadas até a sala. Ele deu uma pisa nas costas da menina. Gente, eu juro, o barulho que fez, eu falei, ele quebrou a costela da menina. Não, eu tenho certeza que ele quebrou alguma coisa dessa menina, gente. Porque, meu Deus do céu, olha o barulho que fez. Por nada, de graça. E esse dia, inclusive, foi o dia onde eu percebi que eu não poderia contar nada do comportamento do menino pra ela, que ela não iria acreditar em mim. Porque eu sei que ele fez isso, a menina, obviamente, começou a chorar muito, mas muito mesmo. Ela tava com muita dor. E, cara, eu fiquei passada com aquilo que eu vi. E ele falando, não, eu não fiz nada. E das vezes ele ria. Enfim, eu sei que ela veio da cozinha. Ai, o que tá acontecendo? E o que acontece? Nesse dia eles já estavam brigando na volta da escola. Ela com o irmão. E aí a mãe falando, o que tá acontecendo? E eu não falei nada, eu fiquei quieta até então. Aí ela tentando falar, só que ela tava chorando muito. E o menino, eu não fiz nada, que não sei o quê. Ela virou pra menina e falou assim, eu falei pra você deixar o seu irmão em paz. Eu não falei pra você que ele teve um dia cansativo na escola hoje? Pra você não ficar estressando ele? Aí eu falei, não, gata. Eu falei, mas ela não fez nada. Ela tava quieta, ele que veio aqui e bateu nela. Aí a mãe falou assim, de graça? Eu falei, sim. Ela, não é normal. Ela falou, não é normal, ele nunca fez isso nunca aconteceu. Então, tipo, ali pra mim, gente, eu já vi que nada que eu falasse pra essa mulher das coisas que essas crianças fazem, eles iriam acreditar em mim, acreditar na minha palavra. Tipo, muitas vezes aconteceu outras situações que eu falei de coisas que as crianças fizeram ou falaram, e ela simplesmente não botou fé no que eu tava falando. Então, esse dia pra mim foi o dia que eu falei assim, mano, eu quero que se foda, eu não tô nem aí. Então, uma outra coisa que eu falo pra vocês, que eu vejo muitas meninas que vêm fazer o au pair querer educar as crianças, querer... Gente, não é trabalho da au pair ter que educar criança nenhuma. O que eu indico vocês a fazerem é tentarem colocar as crianças mais perto, próximas de você possível para facilitar o seu trabalho. Hoje eu não tenho problema nenhum, estresse nenhum com as crianças. O menino é o que eu sou mais grudada, para vocês terem ideia. Mas se vocês ficarem tentando mudar as crianças, fazerem as crianças comer do jeito que vocês querem, terem a educação que vocês querem, vocês só vão dificultar mais a vida de vocês e o trabalho de vocês. Uma coisa que eu também coloquei na minha cabeça e o que eu indico para a maioria das meninas é: vocês não vão mudar nada dentro da casa. Se vocês não estão felizes, vazem. Se não tá legal para vocês, vazem. Não pega o que acontece dentro da casa e leva para dentro do pessoal de vocês como se fosse problema e culpa sua e que você tenha que mudar alguma coisa. Não é obrigação sua. Outra coisa que eu falo é: aceitem as coisas. Se o chefe de você é cabeça dura, só pega, aceita e sabe a frase aceita que dói menos? É literalmente isso. Aceita e vai viver sua vida, entendeu? Ela não gosta de receber conselho? Mano, para de dar conselho. Não deixe nem que isso te afete, porque não vai levar você a lugar nenhum. Franceses, eles são muito cabeça dura. Então, assim, ficar dando murro em ponta de faca vai te trazer um desgaste psicológico e emocional enorme. Não vale a pena vocês se estressarem com isso. Eu sei que eu passei muita coisa com esse menino no começo. Foi bem difícil, muito difícil. As coisas que ele falava pra mãe, eu ficava, assim, aterrorizada. Chamava ela de burra, falava pra ela, sai daqui, eu não quero você aqui, não encoste em mim. Eu não gosto de você, você é insuportável. Tipo, coisas desse nível e pra pior ainda, tá? Se eu for ficar aqui falando tudo, eu vou ficar horas contando as coisas pra vocês. O que eu vou falar pra vocês agora nos próximos vídeos é um pouco da minha relação, da rotina e como que foi com os pais e os desencontros que nós tivemos do combinado do Brasil pra quando eu cheguei. E um desses desencontros é que nas primeiras semanas eu comecei a assistir mais umas aulas da minha mentoria para saber o que eu tinha que fazer em relação aos meus processos da minha papelada. E um desses processos é que eu tinha que, em 7 dias no máximo, de ser declarada na URSAF. Como eu expliquei para vocês, eu acho que eu falei no outro vídeo, ela estava com licença maternidade, então ela estava em casa.
E aí eu fui na cozinha de tarde perguntar pra ela, as crianças estavam em casa, e eu desci pra conversar com ela e eu falei assim, eu dei uma olhada e eu vi que você tem que me fazer declarar na URSAF. Gente, URSAF são os impostos da au pair, que quem tem que fazer a declaração dessa au pair é a família. Eu sei que ele custa 600 euros a cada 3 meses, então daria 200 euros por mês de custo para a família. Eu perguntei para ela e ela falou assim, a gente não vai declarar você na URSAF. E eu fiquei passada, porque tipo, como que eu vou fazer para explicar para vocês? Ali na hora, eu falei, gente, como assim eles vão me declarar isso? E se trazer algum tipo de problema para mim? Lógico que na hora eu falei, não. Ela falou, não. Eu sei que ela falou que ela não ia fazer essa declaração. Então eu fiquei assim, sem reação na hora. Eu só falei pra ela que tava bom. E eu fui pro meu quarto falar com a minha mentora pra saber o que poderia acontecer. Só que eu achei isso também um gesto muito de má fé da parte deles. De não terem falado isso pra mim, estando também no Brasil. Deixar pra falar isso quando eu chegasse na França. Porque não precisa ter agência para fazer au pair na Europa, como vocês bem sabem. Então, eu acho que eles fazem isso muito, tipo, deixa pra lá, não tem problema. Então, eu fiquei muito com medo disso trazer algum tipo de problema pra mim na questão de, tipo, de renovação do meu visto, eu estar irregular, algo do gênero, né? Vocês vão ver que eu vou ter outros problemas que eu tive com eles ao decorrer dos vídeos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou bem extenso. Mas é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que vocês queiram saber como que é do procedimento e tudo mais, vocês deixem aqui nos comentários. Lembrando que eu tô falando de forma muito superficial tudo que eu passei dentro desses 3 meses. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um vídeo IRL, eu tô andando na rua, então vai ter barulho mesmo, vai ter momentos que vai ficar um pouco mais difícil de me entender. Eu vou tentar ajustar isso, a edição do vídeo. E eu gosto de fazer vídeo dentro de casa pra vocês, eu acho muito chato. Um negócio muito parado, eu ali dentro do quarto e tal, mas se dessa forma ficar um conteúdo melhor, tanto no visual quanto na audição, talvez eu vá deixando os vídeos dessa forma. Mas enfim, gente, é isso, um beijo e até a próxima.